mas procuro o Senhor. Ele é a voz que eu almejo ouvir. Na gloriosa manhã ou à noite a dormir, haverá paz no vale pra mim. Haverá paz no vale pra mim. Eu sei. Haverá paz no vale pra mim. Nem a sombra da noite ali eu verei. Haverá paz no vale pra mim. Olá, meus amigos, bom dia, que Deus abençoe a sua vida abundantemente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça de nosso Deus, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar a sua mente e o seu coração na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nessa gloriosa manhã desta segunda-feira de muito calor, de muito sol, a luz do sol brilha intensamente, com muito calor, bastante calor aqui na cidade de Tupã, aproximadamente mais de 33 graus. E Deus continua atuando, trabalhando em nossas vidas. Nesta manhã eu quero abordar um tema de muita importância e de bastante valia para os dias atuais e pouco aproveitada, que é a palavra de Deus, que é os ensinamentos bíblicos e apostólicos que têm sido rejeitados por fábulas, por doutrinas inúmeras que existem hoje, enganando dezenas de milhares de pessoas, levando-as ao abismo e ao caos. O Senhor Deus tem uma promessa para a sua vida. A promessa que Deus tem na sua vida é a salvação da sua alma, através da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você precisa aceitar a Cristo como Salvador para a vida eterna, porque os dias são maus, né? A obra do engano está agindo, a apostasia tem sido generalizada e o esfriamento da fé tem afastado milhares de pessoas da presença de Deus. E muitas pessoas dando desculpas por causa de doutrinas, por causa de homens, mas eu quero te informar uma coisa: nenhum homem ficará inculpável. Todos os homens vão ter que comparecer ante o tribunal de Deus e é preciso aceitar a Cristo para nós entrarmos na vida eterna. Para entrar na vida eterna, tem que aceitar Cristo como o único e verdadeiro Senhor. As pessoas estão pregando, os arautos estão anunciando que Jesus Cristo está voltando para buscar o seu povo. E muitas pessoas perdidas no marasmo desenfreado deste mundo hostil, deste mundo pecaminoso, cheio de tantas imoralidades, de tanta corrupção e de tanta doutrina que tem afastado o homem de Deus.
O que leva o homem a Deus é Cristo. É a doutrina dos apóstolos, a doutrina que salva, que cura e liberta. Eu quero compartilhar aqui com todos vocês alguns versículos da palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Nós vamos estar falando um pouco com respeito à palavra de Deus, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, e o verso de número 28 diz assim: Olhai, pois por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Como eu estava falando para você no começo dessa transmissão, que hoje existem dezenas de doutrinas para você escolher à vontade, mas as doutrinas têm levado ao homem cada vez mais para longe de Deus. Os lobos cruéis têm, infelizmente, feito um grande destroço, uma grande destruição nas vidas de muitas pessoas. O apóstolo Paulo já advertia quando reuniu-se um concílio de bispos e presbíteros. Paulo chamou os anciãos de Mileto para Éfeso para uma reunião ministerial. E ali Paulo começou a tratar deste assunto que é tão atual nos nossos dias. Há 2000 anos atrás, Paulo em Éfeso fez um discurso perante os anciãos, dizendo que a partida dele estava próxima, que Paulo ele já tinha cumprido o seu ministério. Paulo já estava acabando o seu ministério apostólico, a qual divulgou a palavra, a qual pregou a palavra em todos os continentes onde Paulo foi levar a palavra. Paulo pregou na Ásia, Paulo pregou na Europa. Então Paulo trabalhou na obra de Deus, e Paulo dizendo que ele sofreu muito na obra de Deus: perseguição, tribulação, prisões, açoites. E as doutrinas de hoje têm pregado ao contrário, tem sido totalmente antagônico àquilo que Paulo falou. As doutrinas de hoje têm pregado as prosperidades, têm pregado essas coisas que afastam o homem de Deus, a venda da fé, a negociação da fé. E infelizmente não é isso que a palavra está tratando. A palavra está enfaticamente dizendo que Paulo está advertindo os bispos de Éfeso, os anciãos, que depois da partida dele, lobos cruéis entrariam no rebanho e não perdoariam o rebanho. Paulo falando isso há 2000 anos atrás, e olha o que está acontecendo nessa nossa geração do avanço tecnológico, a geração da ciência avançada, geração do conhecimento alto, do grau de cultura elevado, mas muito distante de Deus. Geração capitalista, a geração daquilo que você tem o valor, aquilo que você tem, aquilo que você é, aquilo que você vale. Essa geração de hoje corrompida. E Paulo está dizendo aqui no versículo 20, capítulo 20, e no versículo de número 20: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus. Ou seja, o homem é levantado, tirado dentre o povo, dentro da coletividade,
dentro da igreja, né? E ali ele é levantado para se tornar um mensageiro, para se tornar um pastor, um dirigente de um trabalho, para apacentar o rebanho de Deus, para cuidar do rebanho, para curar das feridas físicas e espirituais, para tratar de assuntos espirituais, para mostrar o caminho da direção ao céu, que é Cristo. Então Paulo está dizendo para que os bispos eles tinham que ficar esperto, né, e cuidar do rebanho a qual o Espírito Santo os tinha constituído, eles como bispos, para apacentar a igreja de Deus, que Jesus Cristo resgatou com o seu próprio sangue. E hoje vemos os pretensos donos da igreja, os donos das igrejas, né? Hoje cada um tem uma igreja, irmão, esta coisa é muito séria. Então nós temos que procurar a palavra. Não tem desculpa para o homem, não tem desculpa para a mulher, que é a igreja A, a igreja B. Hoje existe ainda igrejas sérias que estão pregando a salvação em Cristo, o que está escrito na palavra. O que vale é a palavra, não é o que o homem fala, não é a fábula, não é o achismo de A, achismo de B, não. O que vale é o que está escrito. E Paulo falou, olha, depois quando eu partir, depois que eu morrer, aqui no versículo 21 ele fala, porque depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Depois da morte de Paulo, Paulo falou que entraria no meio da igreja, do nosso meio, se levantaria lobos cruéis que não perdoaria o rebanho. E hoje está assim, né? Hoje o camarada vale aquilo que ele é, não o seu caráter, não a sua idoneidade, a sua vida ilibada. Não, hoje o homem está valendo o bolso dele. E não é assim, meu amigo. Todos nós temos uma alma, e esta alma precisa ser apacentada pelo bispo, pelo pastor, mas o pastor verdadeiro, o pastor que prega, o pastor que ama, o pastor que mostra a palavra, o pastor que ora, que intercede, o pastor que não está interessado nos bens que a pessoa possui, mas está interessado no maior bem que a pessoa possui, que é a sua alma. Todos nós temos uma alma, e quando nós partirmos, nós estaremos para sempre com Cristo, ou estaremos do lado do adversário para todo sempre. A nossa vida é muito curta aqui na terra, né? Salmo 90, verso 10 diz que a vida da duração de um homem é de 70 anos, é um ciclo, 70 anos, e passou dos 70, chega aos 80 por causa da sua saúde, da sua robustez, mas a Bíblia qualifica isso como vaidade. Não importa quantos anos você vai viver, se é 20, 50, 100, o importante é você viver com Cristo, você tendo Cristo na sua vida, você tendo a palavra de Deus, você observando a palavra. Ainda tem gente sincera, meu amigo, ainda tem gente honesta pregando a palavra, por vocação, por chamado, né? por vontade de abençoar, de querer ajudar as pessoas, não subtrair e tomar nada de ninguém. Então Paulo está dizendo que depois da sua partida ia entrar lobos cruéis dentro das igrejas e não perdoaria o rebanho. E quantos estão pregando a palavra por ganância, né? Hoje tem muita ganância, hoje tem muito dinheiro, muita teologia de prosperidade. Você faz isso, Deus te dá aquilo, e não é nada disso, não é nada disso. O bem maior de um homem não é aquilo que ele possui, não é os bens que ele possui, não é a sua credibilidade em cunho social, não é a beleza física, não. O maior bem que o homem possui é Cristo na sua vida e o seu caráter, a sua idoneidade diante de Deus, a sua vida ilibada diante de Deus, a sua vida honesta perante a presença de Deus. Então não é desculpa, procure uma igreja, aceite a Cristo como Salvador, igrejas sérias, homens sérios, que pregam a palavra, que mostra a verdade,
porque somente a verdade que vai libertar o homem. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Paulo continua dizendo, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, dentro da igreja, vão se levantar homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Criarão novas doutrinas, né? Criarão novas metodologias de trabalho. E isso aí não é de Deus, é a eficácia de Satanás para enganar os escolhidos, os discípulos, aqueles que amam a Deus de verdade. Não se venda, não se corrompa, né? Não faça barganha, abra teu coração, aceite a Jesus, sirva Ele de todo o teu coração, de todo o entendimento, porque Deus, Ele quer realizar coisas grandes, coisas extraordinárias, mas é preciso que nós venhamos a buscar. E na época de Paulo, Paulo pregava nos continentes, Paulo andava de navio, Paulo andava de camelo, Paulo andava a cavalo, não é verdade? Paulo, para atravessar de um continente para o outro, andava a navio, sofrendo naufrágios, tempestades. Paulo, quando chegava nas sinagogas, onde os judeus ali faziam o seu culto, Paulo ali, ele ministrava, dava seu testemunho público, né, dava testemunho da sua vida, da sua conversão, e ali Paulo era muitas vezes chicoteado, né? O que Paulo ganhava era chicote no lombo, o que Paulo ganhava era apedrejamento, pedra, né? Prisões, tribulações, temor e tremores. Hoje o cidadão, ele é aquilo que ele tem. Hoje o pastor X, ele mora numa mansão, ou ele tem um carro importado, ele é homem de Deus. E não é nada disso, meu amigo, não é nada disso. O reino do céu não é comida, não é bebida, mas é gozo, é alegria, é paz no Espírito Santo. É isso. Os bens materiais são transitórios, são passageiros, né? O que não é transitório é a tua alma. Aceite a Cristo como teu único Salvador. Aceite a Cristo de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. É momento de arrepender, é momento de abrir o coração para um reavivamento. Deus quer reavivar a sua obra na sua vida. Deus quer levantar a sua casa, a sua família. Deus quer te atrair de maneira sobrenatural. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Através do Espírito de Deus, o Senhor quer fazer uma obra grande e poderosa. Fica esperto com os lobos, fica esperto com as doutrinas heréticas, com as doutrinas de demônio. Temos que prestar atenção. Você tem que começar a estudar a Bíblia, época de ensinamento bíblico, de conhecimento das Escrituras, escola bíblica dominical, estudo da palavra. Estudar a palavra vai te fortalecer a se defender contra os ataques cruéis desses lobos, desses incircuncisos, dessas aves de rapina, desses quadrúpedes que têm assolado e feito uma grande destruição na vida espiritual e física de muitas pessoas. O apóstolo Paulo fala que ainda se descesse do céu um anjo. Olha que Paulo trata lá em Gálatas, ainda se descesse do céu um anjo que anunciasse outro evangelho, que não fosse o que Paulo ensinava, era para que a sua geração considerasse como anátema, considerasse como maldição. Então, a Bíblia está nos admoestando claramente. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira para cumprir na nossa vida. Paulo está falando aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, ou seja, depois da morte de Paulo, né, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho,
e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos a si. Então, a palavra, ela é verdadeira, não é mesmo? Então, Cristo é a nossa vida, Cristo é a nossa libertação, Cristo é a resposta para a tua alma, né? Não é o que o homem falou, não é que a doutrina X, Y, não. A doutrina verdadeira é a doutrina dos Atos dos Apóstolos. É aquela doutrina da comunhão, da comungação. Hoje ninguém mais comunga com ninguém. Hoje ninguém quer mais amizade com ninguém. Hoje não se festeja mais alma que se converte dentro das igrejas. Hoje é um individualismo, né? Demasiado. Hoje, infelizmente, está assim. Hoje ninguém quer mais ajudar ninguém, ninguém quer estender as mãos. Cadê o evangelho da comungação? O evangelho da doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, né? No partir do pão. É a doutrina dos apóstolos, na comungação, no partir do pão e nas orações, né? Nós temos que estar forte. A igreja primitiva, ela orava, ela se ajuntava. Para quê? Para que eles pudessem estar firmes no mesmo propósito de ter revelações de Deus, revelações do Espírito, para passar para o povo. Não essas revelações baratas que nós estamos vendo por aí, esse monte de patife, né? Esse monte de ave de rapina, esse monte de lobo. Um monte de lobo, né? Inventando historinha, enganando a maioria das pessoas que se deixam levar por esses lobos, são culpados também. A maioria dessas pessoas que vão atrás dessas pessoas são culpadas, porque a maior revelação é a palavra, é a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 11, escondi tua palavra dentro do meu coração para eu não pecar contra ti. Jesus é a salvação. E essa advertência que Paulo deu foi para os pastores, foi para os bispos que administravam as igrejas de Deus. Paulo chamou todos eles de Mileto a Éfeso e lhe deu ordens expressas para eles cuidarem do rebanho de Deus, a qual o Espírito Santo os constituiu como bispos para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Ele resgatou com o seu próprio sangue. Então, meu irmão, não tem desculpa. Hoje, eu não vou... Não tem desculpa, a arca está aqui. Tem que entrar dentro da arca para ter salvação, tem que comungar. Um indivíduo sozinho não pode ser igreja, isso não existe, né? O próprio Cristo que falou, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente, né? É a igreja. É aquilo que o Senhor falou, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que a igreja ligar na terra é ligado no céu. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. Entendeu? Então é preciso estar dentro da igreja em comungação, em comunhão, comungação, comunhão uns com os outros. É assim que tem que ser. Senão, fora disso é historinha. Fora disso é conto do tal do vigário. É utopia e é heresia, apostasia, é herético. Então não tem desculpa, amigo, não tem desculpa, minha amiga. Jesus está voltando e é preciso nós nos arrependermos. É preciso nós rasgarmos os nossos corações para que Deus venha derramar o seu Espírito sobre a nossa vida, para que nós venhamos a se levantar da cinza e do pó para adorá-lo para o século dos séculos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida abundantemente em nome de Jesus. Que esta segunda-feira seja uma segunda-feira de prosperidade na sua vida. Prosperidade não é só coisas materiais. Prosperidade é comunhão, é alegria, é paz. Isso é prosperidade. Prosperidade é você andar de cabeça erguida. Prosperidade é você encarar de frente às adversidades. Prosperidade é isso. É nós acreditarmos
que a cada dia basta seu mal e o Senhor supre todas as nossas necessidades. Como o Senhor falou, como Davi falou no Salmo: fui moço, agora sou velho, mas nunca vi o justo ser desamparado por Deus, e nem a sua descendência mendigar o pão. Só que a Bíblia está nos advertindo contra os lobos, meu filho, contra os lobos, contra aqueles que ficam enganando, fica usurpando a glória de Deus e tomando vantagens das pessoas. Isso aí é ridículo, isso é indecente, é imoral. Então, e também não é desculpa para você falar que a igreja A, a igreja B, não. Deus não tem nada com isso, Deus tem com a sua palavra. A palavra de Deus fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crê será condenado. Já está eliminado, meu filho. É isso que Deus está dizendo para você. Procure pessoas sérias. Procure pessoas do bem, que Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, no nome de Jesus, ó Pai, eu quero abençoar o teu filho, a tua filha, aqueles que nos ouvem através dessa transmissão ao vivo. Ó Pai, entre na sua vida, na sua alma, na sua família, operando coisas grandes e extraordinárias. Livre-os do mal, livre-os dos lobos perseguidores, ó Pai, e os esconda debaixo das tuas asas. No nome de Jesus, nós abençoamos essas dezenas de milhares de pessoas em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente com a paz de Cristo. Shalom!